No dia 2 de agosto, publiquei aqui no canal uma análise técnica sobre o que acontece quando um país decide descumprir a lei Magnitsky americana. O vídeo foi amplamente questionado nos comentários, muitos duvidaram que isso pudesse realmente acontecer, que o Brasil teria coragem de entrar em confronto direto com o sistema financeiro americano. Teve até investidor enlatado fazendo vídeo rebatendo com medo de perder mais clientes que já estão pensando em tirar seus ativos do Brasil para se proteger. Eu entendo a incredulidade. Durante décadas, países têm se curvado diante das sanções americanas. A regra sempre foi: quando Washington pressiona, o mundo cede. Mas hoje, dia 18 de agosto de 2025, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que mudou esse paradigma. Ele determinou que as empresas e instituições financeiras brasileiras estão proibidas de cumprir quaisquer sanções estrangeiras sem autorização expressa da Justiça brasileira, mais precisamente do STF. Para contextualizar a gravidade da situação, no último sábado mostrei para vocês o caso de Carrie Lam, ex-chefe executiva de Hong Kong, uma mulher que controlava uma das maiores praças financeiras do mundo, com salário anual de $672 mil, e que, após ser sancionada pela lei Magnitsky, passou a viver com pilhas de dinheiro em casa, porque nem mesmo os bancos chineses ousaram protegê-la, violando a sanção americana. Eu sou Davi Aragão, você está no Hub TNT, e hoje eu vou analisar com vocês uma situação sem precedentes na história das relações entre Brasil e Estados Unidos. Pela primeira vez, o Brasil não apenas disse não às pressões americanas, ele institucionalizou essa resistência após uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. O que vocês vão ver hoje não é uma análise política ou uma tomada de partido de um dos lados. É uma análise jurídica fria e objetiva sobre as consequências práticas de uma decisão que coloca o Brasil em águas nunca antes navegadas por ninguém no mundo. Fiquem até o final, porque vou mostrar os precedentes históricos de países que tentaram desafiar esse sistema e explicar por que a situação brasileira é tecnicamente diferente de tudo o que já vimos na história mundial. O Brasil acaba de entrar num experimento geopolítico em tempo real, e todos nós somos as cobaias. Para analisarmos tecnicamente a decisão do ministro Flávio Dino, preciso começar esclarecendo uma confusão fundamental que está dominando o debate público. A decisão de Dino estabelece que leis estrangeiras não produzem efeitos automáticos no Brasil sem homologação judicial. Até aí tudo bem, a legislação brasileira já prevê isso de fato e a relação entre os países também. Mas aqui está um ponto crucial que a maioria das análises está perdendo. A lei Magnitsky nunca operou através de imposição direta de leis americanas em território estrangeiro. A lei Magnitsky é uma legislação americana que regula o que empresas e cidadãos americanos podem fazer. Ela geralmente proíbe todas as transações por cidadãos americanos ou dentro dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses de pessoas sancionadas pela lei Magnitsky. A lei não ordena que bancos brasileiros façam qualquer coisa. Ela simplesmente proíbe empresas americanas de fazerem negócios com pessoas sancionadas. E aqui está uma distinção jurídica fundamental para a gente entender tudo. A lei exclui do sistema bancário, ela exclui de qualquer transação comercial com empresas americanas ou que tenham relação com os Estados Unidos. O poder da lei Magnitsky não vem da sua aplicação forçada no Brasil, mas do fato de que empresas brasileiras, por decisão própria, escolhem seguir essas restrições justamente para poder preservar suas relações comerciais com os Estados Unidos. A legislação americana geralmente proíbe todas as transações por cidadãos americanos e proíbe que Moraes faça negócios com qualquer empresa norte-americana. Quando o banco brasileiro decide não oferecer serviços a uma pessoa sancionada, não está cumprindo a lei estrangeira imposta ao Brasil. Está tomando uma decisão comercial para preservar suas operações americanas e seu relacionamento com outras instituições aqui nos Estados Unidos. Do ponto de vista jurídico, a decisão de Dino cria uma proteção teórica contra algo que tecnicamente não existe. A lei Magnitsky não força bancos brasileiros a bloquearem contas. Ela torna arriscado para esses bancos manterem relações com pessoas sancionadas. Mas a decisão final sempre foi comercial e não legal. Essa diferença é crucial porque revela uma desconexão entre a proteção jurídica oferecida pela decisão de Dino e a realidade prática de como as sanções americanas de fato operam no mundo. Não estamos falando de imposição de leis estrangeiras no Brasil, mas de consequências comerciais voluntariamente aceitas por empresas que querem manter acesso ao mercado americano. Vou explicar tecnicamente como que as sanções americanas realmente funcionam, porque essa compreensão é fundamental para avaliarmos a eficácia da resposta brasileira. Os alvos da lei Magnitsky são incluídos na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas, conhecida aqui nos Estados Unidos como ISDN List. E essa lista é gerenciada pela Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, a OFAC. Estar nessa lista significa que qualquer empresa americana que mantenha operações significativas nos Estados Unidos não pode fazer negócio com a pessoa sancionada. A mecânica não é de imposição direta, mas de criação
limitação de incentivos econômicos. Empresas que descumprem essas regras podem receber multas milionárias e até perder a operação nos Estados Unidos caso não descumpram essas regras. É esse risco econômico que leva empresas ao redor do mundo inteiro a voluntariamente implementarem as restrições definidas pelos americanos. Entre as maiores instituições financeiras do Brasil, é comum que os bancos mantenham operações nos Estados Unidos e subsidiárias ou dependências em território americano. São os casos de Bradesco, Itaú Unibanco, BTG Pactual e até mesmo do Banco do Brasil. Esses bancos não seguem sanções americanas porque são forçados por lei brasileira, mas porque têm operações aqui nos Estados Unidos que ficariam em risco se descumprissem as regulamentações americanas. Para contextualizar tecnicamente, quando Alexandre de Moraes foi sancionado, isso proíbe que ele tenha qualquer vínculo financeiro com qualquer cidadão dos Estados Unidos. Não há nenhuma lei americana determinando que bancos brasileiros bloqueiem contas de Alexandre de Moraes. O que existe é a proibição de qualquer operação que envolva dólares ou empresas americanas. A diferença é sutil, mas juridicamente fundamental. Bancos brasileiros que decidem bloquear operações de pessoas sancionadas não estão cumprindo leis estrangeiras impostas ao Brasil. Estão tomando decisões comerciais baseadas no cálculo de risco e benefício das suas operações internacionais. A decisão de Dino oferece proteção jurídica contra algo que, tecnicamente, não é uma imposição legal externa, mas uma consequência comercial de decisões empresariais autônomas. Essa mecânica explica por que países como Irã, Rússia e outros não conseguiram se proteger simplesmente declarando que não cumpririam sanções americanas. O poder das sanções não está na imposição legal direta, mas na criação de custos econômicos que tornam comercialmente inviável para qualquer empresa que tenha relacionamento com empresas americanas simplesmente ignorá-las. Agora chegamos ao ponto técnico central. Por que a decisão do ministro Flávio Dino pode ser considerada, do ponto de vista prático, uma medida de eficácia muito limitada? A decisão determina que leis, atos administrativos e ordens executivas de países estrangeiros não têm validade no Brasil sem homologação da justiça brasileira. Mas essa proteção não aborda a mecânica real através da qual as sanções americanas de fato operam. Deixa eu ilustrar como um exemplo prático. Um banco brasileiro que mantém operações nos Estados Unidos precisa decidir se oferece serviços a Alexandre de Moraes. A decisão de Dino diz que o banco não é obrigado a cumprir a lei Magnitsky, mas o banco sabe que, a partir do momento que ele continua mantendo relações com o ministro Alexandre de Moraes, suas operações americanas podem ser sancionadas pelo governo americano, resultando em multas milionárias, em alguns casos de bilhões de dólares, ou até mesmo a perda de licenças operacionais aqui nos Estados Unidos. Do ponto de vista jurídico brasileiro, o banco tem proteção legal para manter relações com Moraes aí no Brasil. Porém, do ponto de vista comercial prático, o banco ainda enfrenta a escolha entre preservar essa relação específica ou manter acesso ao sistema financeiro americano. A prática mostra que qualquer empresa que tenha conexão comercial relevante com os Estados Unidos deve negar serviços às pessoas sancionadas. Não por imposição legal, mas por um cálculo comercial. A decisão do Flávio Dino cria um dilema jurídico interessante, mas não resolve o dilema comercial fundamental. Bancos brasileiros agora têm uma decisão judicial brasileira determinando que podem manter relações com pessoas sancionadas, mas ainda enfrentam custos econômicos reais se escolherem fazer isso. Essa situação gera o que podemos chamar de proteção jurídica oca. Existe proteção legal formal, mas os incentivos econômicos que motivam o cumprimento das sanções permanecem inalterados. A decisão do Dino até oferece uma saída legal, mas não elimina os custos comerciais de manter relações com Alexandre de Moraes. Do ponto de vista técnico, isso significa que a decisão de Flávio Dino funciona principalmente como uma declaração de soberania simbólica, mas pode ter uma eficácia prática extremamente limitada. Empresas brasileiras ainda precisarão escolher entre suas operações americanas e o cumprimento da decisão brasileira, e essa escolha será baseada em cálculos comerciais e não em obrigações legais. Para analisarmos o cenário prático de implementação da decisão do Dino, deixa eu contextualizar como que empresas brasileiras podem responder a essa nova realidade jurídica. A decisão vedou que bancos e empresas brasileiras cumpram ordens externas sem chancela do STF. Mas isso não elimina os dilemas comerciais que essas empresas enfrentam, certo? No primeiro cenário, a gente pode atribuir a um compliance seletivo baseado em risco. Empresas brasileiras podem adotar estratégias diferenciadas, baseadas no tamanho das suas operações aqui nos Estados Unidos. Bancos com operações substanciais aqui na América podem continuar seguindo sanções americanas, argumentando que fazem isso por decisão comercial autônoma e não por cumprimento de leis estrangeiras. Empresas com operações limitadas nos Estados Unidos podem usar a decisão de Dino como proteção para manter relações comerciais com as pessoas sancionadas. Já no segundo cenário, a gente pode ver a fragmentação do sistema financeiro. Pode emergir uma divisão entre as instituições que querem preservar as relações com os Estados Unidos e, de outro lado, bancos, principalmente estatais, como o Banco do Brasil, que seguem rigorosamente a decisão brasileira, ainda que isso custe relacionamento com os americanos.
americanos. Isso criaria um sistema financeiro doméstico com duas velocidades diferentes, onde diferentes bancos ofereceriam diferentes níveis de exposição a riscos de sanções americanas. A questão técnica crucial é que bancos brasileiros têm operações nos Estados Unidos e subsidiárias ou dependências em território americano. Essas operações permanecem vulneráveis às sanções americanas independente da proteção jurídica oferecida no Brasil. Os bancos precisarão escolher entre integração global ou soberania nacional, como dita pelo STF. E essa escolha tem custos econômicos muito fortes. Do ponto de vista prático, a decisão de Dino pode funcionar melhor para empresas e serviços que operam primariamente no mercado doméstico brasileiro, que não tem relação com os Estados Unidos. Porém, para instituições com operações internacionais significativas, que é a realidade na maioria dos bancos brasileiros, a proteção oferecida pode ser limitada pelos custos de implementação. Mas existe uma consequência ainda mais grave se olharmos para esse cenário de maneira fria e objetiva. E se o Brasil, através de um de seus poderes, como o Supremo Tribunal Federal, insistir em blindar o Alexandre de Moraes? Como nós falamos no outro vídeo, se essa blindagem ocorrer de fato e de forma explícita, obrigando bancos e empresas brasileiras a manterem relações comerciais com alguém sancionado pela Lei Magnitsky, o governo americano poderá interpretar isso como não apenas um ato de soberania nacional, mas como um movimento institucional de proteção a um violador de direitos humanos. Como nós falamos no vídeo de sábado da Carol Lane, nem o governo de Hong Kong de fato tomou essa atitude. Ninguém fez isso até hoje no mundo. E aqui está o ponto crítico. A lógica da Lei Magnitsky não é apenas punir indivíduos, mas também qualquer Estado que, de forma direta ou indireta, se posicione contra a aplicação das sanções. Se isso acontecer, o risco imediato é a extensão das chamadas sanções secundárias. Isso significa que não apenas o ministro permaneceria isolado, mas que empresas e até mesmo autoridades brasileiras poderiam se tornar alvos diretos. Imagine, por exemplo, bancos brasileiros que, amparados por decisão do STF, continuem operando contas de Moraes. Para os Estados Unidos, isso configura uma conivência institucional. O resultado seria a exclusão desses bancos do sistema financeiro internacional baseado no dólar, algo parecido com o que aconteceu com os bancos russos após a invasão à Ucrânia, por exemplo. Sem acesso ao sistema de compensação internacional, o SWIFT, e sem relações bancárias com instituições americanas, os bancos brasileiros ficariam praticamente paralisados em suas operações internacionais, contando apenas com alguns poucos países no mundo que aceitariam fazer qualquer tipo de negócio com um país sancionado, como é o caso da China, por exemplo. E não para por aí. Empresas exportadoras brasileiras, mesmo aquelas que não têm relação direta com Moraes, poderiam sim ser vistas como entidades de risco pelos Estados Unidos e seus aliados. Basta lembrar aqui o caso do Irã. Companhias que mantinham qualquer vínculo com instituições iranianas foram proibidas de operar nos Estados Unidos. O mesmo pode acontecer no Brasil. Exportadoras de commodities, como soja, carne ou minério, podem ter contratos questionados e embarques bloqueados, não só pela tarifa, mas por conta de sanções. Multinacionais americanas poderiam ser legalmente proibidas, por exemplo, de contratar fornecedores brasileiros. E seguradoras internacionais poderiam se recusar a emitir apólices para cargas do Brasil, encarecendo e inviabilizando o comércio exterior, como a gente já abordou de forma muito ampla quando a gente explicou as implicações da Lei Magnitsky de fato. Na prática, isso significa um isolamento econômico gradual. O Brasil poderia continuar negociando com países que não seguem a política americana, como a China e a Rússia, por exemplo, mas enfrentaria barreiras crescentes no mercado como a Europa, América do Norte e outros aliados estratégicos dos Estados Unidos. Investidores internacionais, já avessos ao risco, poderiam iniciar uma retirada em massa de capitais, o que geraria uma desvalorização cambial, inflação e instabilidade no mercado de crédito. O simples fato de o Brasil ser percebido como um país que protege um sancionado por violações de direitos humanos já seria suficiente para disparar alertas em agências de rating, reduzindo a nota de crédito soberano e encarecendo ainda mais financiamentos internacionais. E aqui entra principalmente o aspecto político. Ao blindar Moraes, o Brasil se colocaria em uma rota de colisão não apenas com os Estados Unidos, mas com todo o bloco ocidental que adota a Lei Magnitsky como uma ferramenta de política externa. Canadá, Reino Unido e União Europeia possuem legislações semelhantes. Isso significa que não estaríamos falando apenas de um atrito bilateral, mas de um isolamento multilateral. Bancos europeus, que hoje são parceiros importantes do sistema financeiro brasileiro, também poderiam cortar relações. O efeito acabaria sendo em cascata. Um ministro blindado do Brasil custaria, na prática, a credibilidade e a integração econômica do país no sistema financeiro internacional. A decisão do ministro Flávio Dino representa, sim, um marco importante na afirmação da soberania jurídica brasileira. Mas a sua eficácia prática dependerá de como empresas e instituições brasileiras navegarão entre proteção legal doméstica e custos comerciais internacionais. A análise técnica
técnica mostra que a decisão oferece uma solução jurídica para um problema que opera primariamente através de mecanismos comerciais e não políticos. Do ponto de vista histórico, declarações de soberania financeira tendem a ser mais eficazes quando acompanhadas por alternativas econômicas viáveis. A decisão de Dino cria o espaço legal para que essas alternativas se desenvolvam, mas não garante que surjam automaticamente. O sucesso da medida vai depender da capacidade do Brasil em oferecer sistemas financeiros e comerciais que permitam às empresas operar com autonomia real em relação ao sistema americano. E isso só será possível se o Brasil se aliar cada vez mais aos BRICS, um bloco econômico que antagoniza com os Estados Unidos e que pretende, sim, ser cada vez mais independente dos americanos. Para profissionais brasileiros, especialmente aqueles com qualificações internacionais, esse momento representa tanto desafios como oportunidades. O importante é manter a perspectiva baseada em análise técnica, ao invés apenas de especulações. As relações entre Brasil e Estados Unidos evoluíram ao longo de décadas através de períodos de aproximação e distanciamento. A decisão de Flávio Dino é mais um capítulo dessa relação complexa, não necessariamente o seu ponto final, mas indica cada vez mais um distanciamento institucional e político do Brasil em relação aos Estados Unidos. De fato, as instituições brasileiras, através de seus poderes, estão sim se encaminhando para um afastamento dos Estados Unidos. E as consequências disso a gente só vai ver com o passar do tempo. Se inscrevam aqui no canal, porque eu vou continuar analisando tecnicamente esses desenvolvimentos conforme eles evoluírem, sempre priorizando dados verificáveis sobre a especulação política. E me digam aqui nos comentários, vocês acham que a decisão do Dino conseguirá efetivamente proteger empresas brasileiras dos custos comerciais de não seguir as sanções americanas? A resposta a essa pergunta vai determinar se a gente está vendo de fato uma mudança fundamental, ou seja, qual vai ser a posição dos Estados Unidos nesse momento contra países que de fato resolvem blindar suas autoridades, mesmo que elas estejam sendo acusadas de violar liberdades individuais e direitos humanos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve para ser notificado, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Mais uma vez, agradeço a sua companhia. Até a próxima.